Hebreus 12:1. Está dizendo assim: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e de todo o pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que nos foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora, ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. No começo diz: livremo-nos de todo o peso que nos atrapalha e de todo o pecado. O que nós temos carregado nas nossas vidas que tem nos impedido de caminharmos o caminho do Evangelho do Senhor Jesus Cristo? Sabe, o testemunho da Vanessa aqui foi muito poderoso, foi muito forte. Porque Jesus, ele foi obediente a Deus e obediente até a morte de cruz. Quem aqui quer morrer? Eu também não, só levantei a mão para ver se alguém levantar. Mas o engraçado é que Deus levou Jesus à morte. A cruz vazia, é maravilhoso quando a gente usa a cruz vazia, porque, né, Jesus já foi sepultado, ressuscitou, mas antes ela não estava vazia, ela ficou cheia, tinha um corpo lá. Um corpo que não tinha tanguinha, viu? Jesus foi humilhado, ele morreu, e todo mundo que passou viu as partes íntimas dele pendurado no madeiro. A vergonha que ele suportou foi inestimável, a gente não consegue nem precificar isso. Mas ele obedeceu a Deus. E nós estamos ouvindo tantas coisas boas nas músicas, nas representações de arte. Nós temos ouvido tantas coisas bonitas, fortes, desafiadoras. Mas a grande questão é: o nosso coração será obediente a tudo que Deus tem falado a nós nesses dias? Você está disposto, assim como Jesus um dia deu a vida dele em favor da sua, da nossa, você está disposto a entregar a sua vida em favor do Evangelho do Senhor Jesus Cristo? Não importa a sua idade. Se você é uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto, um idoso, Jesus não se limita à nossa idade, à nossa faixa etária. Cada um de nós tem o que entregar em favor de outras pessoas de todas as idades, que nós estamos aqui com consciência para ouvir o que Deus tem falado conosco nesses dias. Eu não creio que adolescentes não devem falar, que não devem viver o Evangelho porque são imaturos. Eu não creio nesse Evangelho. Mas eu creio que Deus chamou da criança até o adulto para cumprir um propósito. Até o ancião cumpre o seu propósito, do mesmo jeito que uma criança também cumpre. Só que nós estamos num tempo que muitas coisas, muito peso tem sido colocado sobre nós. E eu vou falar o português bem cru aqui, gente. Nós estamos nos submetendo a pesos, a colocar pesos em nós que Jesus nunca colocou. Fardos pesados que nunca foram uma ordem de Jesus para as nossas vidas. Nós temos carregado o fardo de sermos aceitos pelas pessoas. Nós temos carregado o peso de quando eu não tenho likes o suficiente, eu fico mal. Nós carregamos o peso de não sermos reconhecidos, de não sermos ouvidos. Nós carregamos o peso de não sermos aceitos pelas pessoas. Nós temos vivido um tempo onde o cancelamento está na nossa cultura, a cultura do cancelamento, e nós estamos com medo de ser cancelados. Fala para mim, qual foi o maior cancelamento da história da humanidade?
Qual? Jesus, pendurado numa cruz. Pregou a vida, entregou tudo que tinha, durou 3 anos, foi cancelado. E nós? Será que nós estamos dispostos a ser cancelados em favor do Evangelho do Senhor Jesus Cristo? Você está disposto a passar vergonha diante da sociedade em favor do Evangelho do Senhor Jesus Cristo? Porque nós não seremos aceitos. Nós não somos palatáveis. A nossa maneira de viver é totalmente oposta ao que o mundo está levando como curso. 100% oposta. Será que nós estamos dispostos a pagar o preço por esse evangelho? A gente estava cantando aqui ontem, bonitinho, né? Acreditar no evangelho é ir. E aí? Porque você vai embora, você vai para sua cidade. Depois que as férias acabar para quem está na faculdade, às vezes está na federal, vai ter que estudar, né? Segundo. Mas cada um vai ter que voltar para o seu trabalho, para a sua escola, para a sua faculdade. Você está indo. Não é verdade? Todo dia lá em casa você acorda, você vai para o trabalho, vai para a faculdade, vai para a escola, vai para qualquer lugar. Você sempre está indo para algum lugar. Vocês vieram para cá. E aí nós vamos para algum lugar. Nós estamos indo lá para Missão Nordeste, uma turma boa. Nós estamos indo. Todo mundo está indo para algum lugar. Mas será que nós estamos dispostos a entregar as nossas vidas em favor do Evangelho enquanto nós estamos indo para o nosso trabalho, para a nossa escola, para a nossa universidade? Ou nós só estamos sendo mais do mesmo? A gente está repetindo os padrões da sociedade para sermos aceitos. Porque nós temos medo de sermos cancelados. Isso é um peso, gente, que nós colocamos sobre nós. Porque quando nós estamos com medo de sermos cancelados, nós estamos com medo de não sermos aceitos por alguém que pode ser que nem nos conheça, nunca viu a gente na vida, nunca foi almoçar com a gente em casa, não sabe das suas dores, das suas alegrias, seus fracassos. Na maioria das vezes é a conquista, né? Que a gente posta só coisa boa. Isso é um peso. Vocês sabiam que postar só coisa boa é um peso? Porque nós estamos tentando ser aceitos pelas coisas boas que nós postamos. Ou sermos reconhecidos pelos restaurantes que nós frequentamos. Ou pelas cidades que nós viajamos. Por que só posta na época de férias a praia, a cerveja, a Coca-Cola, o negócio? Por quê, gente? Isso é tudo fake. É pesado carregar essa vida. Porque é mentira. A vida não se resume só a momentos felizes. E isso é um peso. E a palavra de Deus está falando para nós que nós precisamos nos livrar de todo o peso que nos impede de andar. Livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos, ou seja, que faz a gente andar devagar, pesado. E do pecado que nos atrapalha. Então, para que a gente possa correr, para que a gente possa viver a plenitude do Evangelho, nós precisamos abandonar esse peso. E esse peso aqui não foi Jesus que colocou sobre nós. Nós estamos nos submetendo a esse peso que não é de Deus para as nossas vidas. Por isso, quem escreveu Hebreus está falando, tirem esse peso das costas de vocês. Se livrem desse peso e abandonem o pecado que atrapalha vocês. Porque o pecado, a palavra original que origina o pecado é errar o alvo. Ou seja, eu não estou conseguindo cumprir o propósito, eu não estou conseguindo viver a vontade de Deus para a minha vida. Eu não estou conseguindo ser alegre nos meus dias. Porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, se eu não consigo ser uma pessoa justa, se eu não consigo ter paz, e se eu não consigo ser alegre, satisfeito com tudo aquilo que Deus me deu e está me entregando dia após dia, que é tudo que eu preciso, eu não estou conseguindo viver o reino de Deus.
Então, nessa manhã eu quero te convidar, meu irmão. Eu tinha preparado um negócio totalmente diferente aqui. A nós nos livrarmos desse peso. Você não precisa dar resultado para ninguém para ser amado. Você não precisa provar nada a ninguém para ser aceito. Para ninguém. Todo o preço que tinha que ser pago já foi pago na cruz. Para o passado, para o presente, para o futuro, porque é eterno. O preço foi pago. Paulo, ele traz uma palavra para nós que eu vou encerrar com ela. Lá em 1 Coríntios 4:9. Ele fala assim, presta atenção nisso, gente, é para todos nós. Porque a mim, me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar. Como se fôssemos condenados à morte. Porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto aos anjos como a homens. Nós estamos num tempo onde, igual a Ari estava falando aqui mais cedo, a gente quer falar demais, todo mundo tem uma fala, todo mundo tem lugar de fala, todo mundo pode falar, todo mundo quer falar. Todo mundo quer um pedestal, todo mundo quer ter 1 milhão de seguidores. Todo mundo quer fazer um conteúdo para viralizar, para ter vários likes de gente que não está nem aí com você, e quando você postar uma coisa que elas não gostam, elas vão parar de seguir. Nós estamos na época de buscar reconhecimento, pedestais, fama. E o apóstolo Paulo está falando aqui que quanto a nós, os apóstolos, aqueles que estão cumprindo o chamado do Senhor Jesus Cristo, parece que ele nos colocou em último lugar. Sem reconhecimento algum, pelo contrário, a gente se tornou espetáculo. E vocês sabem qual que é o contexto dessa palavra? Antigamente existiam navios mercantes e tinha uma classe de pessoas, de escravos, que no original grego se chama UPDTs. Esses UPDTs, eles eram escravos condenados à morte pelo Império Romano. Mas você sabe como que era a morte desses caras? Eles precisavam entrar nos navios mercantes. E lá nos navios mercantes existiam porões. E dentro desses porões iam cada vez mais para trás do barco. E tinha o último porão. Esse último porão era onde os escravos, o PDTs, esses escravos, que eram condenados à morte, eles tinham que remar até a morte. Sem água, sem comida, sem banheiro e com um feitor batendo neles nas costas. A condenação desses escravos eram eles remarem 24 horas por dia, sem nenhuma condição fisiológica de sobrevivência, até ele morrer. Apanhando ainda. Se parasse de remar, apanhava. Aí você sabe qual que é o radical grego que Paulo está usando para esses servos que são como espetáculo? Os UPDTs. Ele nos colocou, nós apóstolos, como os UPDTs, que foram condenados à morte. A pior morte possível. E às vezes a gente está tentando estar lá no leme do barco, no volante, ser o capitão de todo o negócio. O evangelho, irmãos, é o contrário. Jesus falou uma frase
bem forte. Ele falou: todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. O evangelho é isso. Para nós que temos a Jesus, conhecemos a Jesus, enquanto nós não negarmos a nós mesmos e irmos, prestem atenção, a mesma lógica de Hebreus está aqui em João. Aquele que quiser vir após mim tem que negar a si mesmo, depois consegue me seguir. Então, enquanto nós não negarmos a nós mesmos, tirarmos esses pesos, esses fardos das nossas costas, a gente não vai conseguir ser um cristão verdadeiro. Então, nessa manhã, Jesus falou: aquele que quiser. Você pode não querer, irmão. A escolha é sua. Deus já sabe quem é eleito, quem não é. Isso não cabe a nós, não cabe a mim. Para mim, eu tenho que trabalhar como se todos fossem, porque é Ele que sabe quem é. Então, nessa manhã eu quero te fazer um convite. Se tem sido pesado viver a sua vida, e aqui ninguém tá te julgando, viu? Porque às vezes o cara fala: mas isso aí não é nada. O que você sente não é nada. Olha aqui o que eu já passei. Não ouve essas conversas não, que isso é conversa para boi dormir. Cada um tem a sua dor. E cada um sabe o que sente. Eu respeito a sua dor. Independente de quem você seja. Mas eu quero te falar o seguinte. Se você quer seguir a Jesus como um filho de Deus, para essa voz que a gente estava falando ali agorinha com a Ari, ser original, de um filho de Deus, de um cara que Deus chamou para ser o que Ele chamou, um homem, uma mulher de Deus, eu quero te convidar nessa manhã para a gente orar. Se você quer se livrar desse peso, do peso da comparação, do peso de não ser reconhecido, do peso de tentar ser aceito por todos, do peso do pecado. Às vezes você tem um pecado aí que você não dá conta de largar. Toda vez, virou até de estimação. Aparece, vira e mexe, aí vem e te pega, e você de repente fez. Mas não queria fazer. E isso te chateia, isso te assola. Às vezes você fala mal das pessoas. Às vezes você olha para o outro com um olhar de altivez e acha que você é melhor que ele, fica falando mal dos outros. Não dá conta de frear a sua língua. E isso está trazendo maldição para sua vida. Que traz. Eu quero te convidar nessa manhã para a gente orar. Em Josué 1:9 fala assim. O Senhor falando para Josué: não te mandei eu? Seja forte e corajoso. Estava no momento de crise, Deus falou para ele: não fui eu que te enviei, cara, não fui eu que te mandei. Pensa, Deus falando para você: não fui eu que te criei, não fui eu que te trouxe até aqui, não sou eu que governo a sua vida. Então quero te falar uma coisa: seja forte e corajoso. Aguenta o cancelamento, aguenta o rojão do evangelho. Assim como um dia Jesus aguentou a cruz em favor de nós, que nós não tenhamos medo de ser crucificados em favor do evangelho. A amar como ninguém ama, a entregar a vida como ninguém entrega. Não como alguns têm feito aí nas grandes mídias, de se colocar como um juiz, mas alguém que abraça o pecador e fala: você é perdoado. Alguém que chega na escola, no trabalho, na universidade e dá um bom testemunho. A ponto das pessoas perguntarem: o que você tem? Como é que é? Você transmite um negócio que eu não sei explicar. Então, nessa manhã, eu queria encerrar orando. E se você tem sentido esse peso, se essas coisas têm permeado o seu coração, não te mandei eu? Seja forte e corajoso. Dá um passo de fé e vem aqui à frente que nós vamos orar com você. Se essa palavra falou com você,
Não tenha vergonha. Não tem ninguém aqui para te julgar, meu irmão. Essa manhã é manhã de cura, de libertação e de restauração. Cura, libertação, transformação. E daqui, Deus vai te enviar para cumprir o chamado dele para a sua vida. Pode ser chegar que tem lugar na mesa para todo mundo.